Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live Papo de Amigos, com a permissão do Mestre Jesus. Nós iniciamos essa live, hoje nós iremos falar sobre egoísmo, participação especial Matheus Godoy. Hoje o nosso professor Luiz Carlos estará ausente por compromissos de trabalho, ele não poderá participar da nossa live. Eu conto com a participação de todos. Novamente lembrando, mande suas mensagens, suas perguntas, suas dúvidas. Participe com a gente, deixe o nominho da cidade que está falando. Por favor, comentem, não fiquem com dúvidas, participem. Se alguém quiser entrar online com a gente para participar da live, é um prazer imenso para a gente poder contar com a presença de vocês, tá? Nós vamos falar sobre egoísmo na visão espírita. Será que você sabe o que é o egoísmo? Como identificar uma pessoa egoísta? Será que eu sou uma pessoa egoísta? Será que você é uma pessoa egoísta? Quais são os males do egoísmo, né? Como combater o egoísmo? É muito importante. Também a gente vai ter a receita, né, de como combater o egoísmo. A gente vai dar, que é uma psicografia do Chico Xavier, tá? De como combater o egoísmo. Então, eu peço a todos que participem, né? Não fiquem com dúvidas, mandem, dê suas opiniões. Você conhece alguma pessoa egoísta? O que você acha sobre o egoísmo? Como que a gente se comporta diante de uma pessoa egoísta? Como combater isso? Como ajudar essa pessoa? Como a gente nos ajudar, né? Como que a gente combate o egoísmo dentro de nós mesmos? Como a gente tentar evitar essa questão, esse vício, né? Esse mal que é o egoísmo que a gente possui. Então, hoje a live Papo de Amigos estará recebendo a participação de todos. Está lá falando sobre esse tema que é muito importante, é um tema hoje atual, né? É um tema que mexe muito com as pessoas também. A gente tenta passar de uma maneira bem simples, de uma maneira bem descontraída, como a visão espírita de tudo isso, né? Como nós espíritas vê essa questão do egoísmo, tá? E agora eu estou recebendo, claro, meu grande amigo Matheus Godoy. Boa noite, Matheus. Seja bem-vindo à nossa live. Vai iniciar o papo. Boa noite, meu anjo bom, meu anjo da guarda. Esse menino aí é o meu anjo da guarda. E agora, eu não sei se é influência minha, mas parece que o cara cortou o cabelo, estilo Matheus. Que isso, hein, garoto? É que você é o nosso modelo, né, cara? Então a gente tem que seguir, Olha né? só, o menino tá lindão. Agora tirou o cavanhaque, cortou o cabelo. Você viu? Eu tô desconfiado desse novo style seu, hein, meu Você viu? amigo? Ficou bom, Matheus? Pai, Ficou bom? isso. Ficou. Você tá lindo, meu anjo bom. Você tá Obrigado. sensacional. Você sabe que você, você é o meu anjo da guarda. Vindo de você é muito importante a sua opinião, você sabe disso. Eu estava Você. comentando aqui com o pessoal sobre que hoje o nosso professor, infelizmente, né, por motivos de trabalho, né, hoje ele tem a formatura dos alunos Hoje dele, ele teve que. ele não teve como participar, mas com toda certeza ele está apoiando a gente em pensamento, espiritualmente, fazendo boas vibrações, para a gente Isso poder aí. tocar essa live, falar um pouquinho sobre o egoísmo. Eu falei que a gente hoje aqui, Matheus, nós vamos dar a receita, né, de como evitar, né, de como combater o egoísmo. Nós vamos dar os 10 passinhos, que é uma psicografia do Chico Xavier do Espírito André Luiz. É muito importante, muito bonito. Sensacional. Eu queria deixar uma boa noite a todos aí que estão aí participando. Lembrar do nosso canal, né, Romo? Nosso Exatamente. canal no YouTube, Papo de Amigos 10, né? Isso. Para quem ainda não se inscreveu, se inscrever lá no nosso canal.
Exatamente. Pedir para o pessoal que vai entrando, né? Pedir para o pessoal participar bastante. Quem quiser entrar na live com a gente, dar uma opinião sobre o que ela acha do egoísmo. O Matheus, meu xará, Mateusão Boiago, falou que talvez ele vai chegar com a gente hoje aí. Encontrei com ele ontem em Santa Rita. Ele disse que hoje provavelmente ele ia encostar aí, hein? Vamos ver se a gente consegue chamar ele. Matheus, vamos ficar de olho então aqui. Eu tô acompanhando as pessoas entrando, a Nonô, tá? A Ju, a Bruna, Roseli. A Roseli. A Nonô falou que você ficou lindo, viu? A Nonô, eu vi aqui, ela escreveu que você ficou lindo. É limpinho. Você ficou lindão com esse cabelo aí. Obrigado. Tá limpinho. É limpinho, é a barba. A barba também, Então a gente tá querendo então que as pessoas participem, né? É muito importante para a gente. E depois deixar bem claro para as pessoas, tem o canal nosso no YouTube, youtube.com/Papo de Amigos 10. Lá tem todas as lives nossas, tudo que a gente comentou aqui, todas as lives, as participações dos nossos convidados, que são muito importantes. Lembrando que semana que vem nós teremos uma convidada, né, Matheus? Ainda não vamos falar o semana que vem tem uma super convidada aí. Participação feminina, um assunto sensacional. Importantíssimo. Meu amigo a Lúcia, esposa de um amigo meu, entrou, a Lúcia Penitente aqui de Matão. Um abração para você, Lúcia. Abraço, Lúcia. Lembrando as pessoas para deixarem depois o Valmir também, ó, meu parceiro, que é o marido dela. Valmir, e quem quiser também mandar um aviãozinho aí, clicar, chamar o pessoal para live, hein? Clica no aviãozinho aí, liga, manda um aviãozinho aí para mandar para o seu filho, para sua filha, para sua cunhada, para os seus amigos. Chama aí para a gente participar aí na live, que hoje vai ser um assunto bem bacana. Inclusive hoje, Rômulo, esse assunto aí, eu queria que você me desse, eu gostaria de falar desse assunto, queria que você me desse a oportunidade de eu falar desse assunto aí, porque é um assunto que eu gostaria de discorrer, falar bastante aí sobre esse assunto, viu, Rômulo? Se você me permitir. Não, eu não vou, infelizmente eu não vou te permitir não, Matheus. Eu acho que assim, eu não quero que você dê sua opinião hoje, eu quero que você simplesmente só assista a live, tá? Eu quero dar simplesmente a minha opinião, porque para mim o que importa é a minha opinião, tá? Então eu acho que a minha opinião é a correta, né? Se ajuda você, não me traz muito, para mim não importa, não é muito bom isso. Mas eu acho assim, eu vou dar simplesmente a minha opinião, então eu acho que você simplesmente fique assistindo aí a live, tá? Vê o que eu vou falar, o que eu acho, tá? E não vou, infelizmente, não vou deixar você então dar a sua opinião, Matheus. Como assim, cara? A live é nossa, eu e você, a gente combinou de fazer. Não, quem iniciou a live. A gente combinou de fazer a live junto. Não. Nós vamos começar a brigar ao vivo aqui agora. Não, o combinado que eu combinei com você hoje, antes, era que eu ia falar um pouco. Não, mas é o seguinte, a live quem iniciou fui eu. Então... Não, mas peraí, deixa eu falar. Eu falar, você não vai entender. Mas, Matheus, a tua opinião não me importa, cara. É simplesmente só a minha me importa. Não, mas peraí, como não importa? Quem teve a ideia de fazer esse negócio aí, o tema de hoje, a ideia foi minha. Não, que sua ideia foi minha, cara. Não tem a sua opinião, para mim. Não, ó, o Luiz nem tá aqui agora. Então, se o Luiz não tá aqui agora, quem tem que resolver isso sou eu. Não, Matheus, o Luiz também não faz falta, cara. Principalmente se eu tiver na live aqui, tá bom, cara. Só a minha participação já tá bom para iniciar a live. Ah, então eu vou sair da live agora, você faz a live sozinha, porque se for para mim também não falar, eu vou sair da live, eu vou sair do Papo de Amigos, você tá entendendo? Até que nós mantemos bastante, né? Eu não tava conseguindo me segurando. Eu tava me segurando aqui. Quem é que nunca, hein? Quem é que nunca viu uma historinha dessa, hein, Rômulo? Exatamente. A gente, eu agradecer e explicar a todos, né? Que eu e o Matheus, nós combinamos. Hoje a gente falou assim, a gente nunca combina nada nas lives, né? Vamos ser bem sinceros, isso é verdade. Às vezes tem algum assunto bem polêmico, a gente tá lá no grupo do WhatsApp
e a gente fala, ó, como que a gente vai abordar? O que que a gente fala? Deixa que a espiritualidade toma conta, que os nossos mentores nos instruam o que a gente vai falar, que coloque palavras para a gente poder ajudar as pessoas, para chegar a mensagem até as pessoas. E hoje foi a primeira vez que a gente combinou, a gente fez um resumo do que é o egoísmo, né? Nessa brincadeira que a gente fez, né? Sobre não querer saber a opinião dos outros. Vou mandar um abraço ao meu amigão Fabrício de Ribeirão, entrou aí, o cara que me vendeu um carro sensacional. Eu adoro esse cara aí. Um abraço, Fabrício Brizola, um abração para estar participando. Então, deixar para as pessoas. Aí, ó, a Nonô falou que a Globo vai contratar a gente. Que bom, hein, Matheus? Já estamos contratados, né, Romulo? Já estamos contratados. Então, a gente tentou passar a vocês, mais ou menos, né, de uma forma simples, descontraída, que é o intuito do Papo de Amigos, passar a visão espírita de alguns assuntos com uma conversa bem descontraída e que abranja todas as religiões, todas as pessoas. Foi como a gente disse aqui na live da intolerância religiosa, que não é a religião que salva as pessoas. O Emerson Pada deixou muito bem explicado que Deus lê o nosso coração. Inclusive, eu combinei dia 20, nós vamos estar indo lá fazer uma visita lá dia 20, parece que está tudo certo, eu e ele, nós vamos fazer uma visita aí na sua cidade, hein? Ah, eu tô sabendo, é dia 20, eu volto de férias, hein? Que bom, hein? Então, vamos lá. Então, Matheus, vamos começar a live agora, né? Vamos. Você quer falar já o primeiro tema da lista lá? Ou você quer deixar para depois? Vamos falando durante a live. A gente vai falar vamos. sobre a receita, né, contra o egoísmo. É uma psicografia do Chico Xavier, né? Pelo Espírito André Luiz. Ele são 10 itens para a gente se controlar, para a gente auto-monitorar. Isso serve para mim, serve para você, serve para todas as pessoas que estão nos acompanhando. Todo mundo, no fundinho, tem um pouquinho do egoísmo. A gente está aqui... A Roseli já está mandando aqui pergunta, nós vamos responder depois, né, Romulo? Exatamente. Nós já vamos está perguntando aqui já, nós já vamos responder depois. Isso. Então, deixe as perguntas, tá? Então, são os passos que a gente precisa combater para a nossa evolução espiritual, né? O egoísmo, ele está enraizado na nossa sociedade, no nosso planeta, né? Ele é a semente de todos os males. Tem aqui, ó, nós vamos depois mostrar no Livro dos Espíritos, na pergunta 913, foi perguntado aos espíritos de luz sobre qual é o pior vício, e teve a resposta muito bem simples, muito bem dada, para a gente entender o quanto o egoísmo ele faz mal à sociedade. O egoísmo está ligado a todos os males da sociedade, assim como a caridade está ligada sobre tudo que é amor, sobre tudo que é bom. Então, a gente busca combater o egoísmo, o nosso egoísmo, o egoísmo do próximo. É muito difícil, né, Matheus, a gente conviver com pessoas egoístas, né, que fazem de tudo a qualquer preço, a qualquer custo, para buscar uma posição social, desculpa, para buscar um cargo, às vezes, para buscar poder, né? Poder, exatamente. Na política a gente vê muito isso, eles espalham fake news, acaba com a vida pessoal de uma pessoa, né? Tudo em busca do poder, tudo em busca para alimentar a vaidade. O egoísmo está de mão dada com a vaidade, com o orgulho. Então, é tudo que é prejudicial para nós. Então, quando nós, seres humanos, tivermos a consciência que a nossa vida, que o Espírito é eterno, que a gente está aqui para evoluir, quando a gente tirar esse apego à parte material, né, que nos faz tão mal, né, esse apego à parte material, é meu, não dou, não vendo, eu quero mais, eu quero ficar mais rico. É proibido você ter as coisas, você ter bens? Claro que não. Não é proibido. Não é proibido você ter uma casa linda do seu sonho, não é proibido você ter mais de uma casa, você ter um carro do ano, não é proibido pelo teu trabalho, pelo teu esforço, desde que você compartilhe. Quando a gente entender
que tudo que a gente tem são empréstimos, daqui a gente nada leva. Aliás, vou corrigir o que eu falei. A gente leva o que a gente fez de bom para as pessoas. A gente leva o quanto a gente tocou a vida das pessoas. A gente leva o quanto a gente fez de bom para as pessoas. Quantas pessoas a gente ajudou com conselho, ouvindo as pessoas. Então, tudo isso é uma fórmula, é o início para a gente combater o egoísmo. O egoísmo, ele está enraizado, está aqui, ó. Aqui fala muito bem, simples, de forma clara, no Livro dos Espíritos, do Allan Kardec. Nós vamos ler algumas perguntas e as respostas. E sabe o que eu estava pensando hoje também, Rômulo? Assim, existe uma questão que nós não podemos desconsiderar, que assim, nós somos seres humanos, mas nós não podemos nos esquecer que nós temos uma condição animal, né? A condição animal, existe o instinto de sobrevivência. Exatamente. O que acontece? Um animal, a gente vê aí no reino animal, um animal é capaz até de matar o outro animal para sobreviver, né? Então, existe uma coisa que é um instinto nosso, que é natural. Que é natural. Que é o instinto de sobrevivência e perpetuação da espécie. Porém, nós somos seres racionais e pensantes. Então, esse instinto, ele existe dentro de nós, né? Isso é fato. Porém, Deus nos deu a inteligência, a consciência e o livre-arbítrio para lutar contra esse instinto, né? Porque se você também observar, eu gosto muito de observar a criança. Se você observar a criança, ela tem um instinto natural de não dividir as coisas. Exatamente. Cabe aos pais, aos educadores, ir lapidando esse instinto. Porque o primeiro instinto da criança, ela acha que é tudo dela, só dela. Na verdade, ela acha que ela e a mãe são uma coisa só. Depois de uma certa idade, que a criança começa a ter uma consciência de que ela é um ser e a mãe é outro ser. Porque no início ela acha que ela e a mãe estão unidos. Aí o que acontece? Se você vê, às vezes, uma criança brincando com um determinado brinquedo, mesmo que seja o irmão, é natural a criança não querer dividir o brinquedo. E ninguém ensinou. Ninguém ensinou. E aí cabe aos mais velhos, aos cuidadores, ir lapidando essa questão. Só que o que acontece? Quando nós nos tornamos adultos, isso, vamos dizer assim, se já não foi trabalhado na infância, na vida adulta, se torna mais difícil ainda. Bem mais difícil. Né? Porque uma boa parte da nossa personalidade, ela é feita aí, formada até os 7 anos. Exatamente. Né? Nós falamos isso na live passada sobre bem e mal. Exatamente. É só um lembrete só, né, meu anjo bom? Exatamente. A gente tem que perceber que depois de adulto, aí entra a questão, o adulto ele tem a ambição de ter, às vezes, a parte material, né? A criança não tem isso. Né? A criança é mais a questão do brinquedo, que nem você falou, ele não compartilha nem com o irmãozinho, né? Se ele puder, ele pega o brinquedo dele, pega o do irmão e fica com os dois brincando. Mas isso ainda a questão está na inocência, né? Ô Matheus, o Rodrigo... Tô dizendo que tá travando aí, né, Rômulo? O meu amigo Rodrigo de Lima também falou que estava travando, a Nonô também falou que está travando. Será que se eles tentarem sair e entrar de novo, faz esse favor pra gente, tenta sair da live e voltar. Se continuar travando, vocês dão um feedback pra gente, por favor? Isso, porque pra mim, você aqui, som tá perfeito, tá? A imagem tá perfeita, pra mim tá ok também. Então a gente precisa ver. Então mandar um abração pro meu amigo João Carlos, pro Rodrigo, tá? Enquanto isso, Rômulo, desculpa eu te cortar, mas assim, como agora a gente está com essa questão do tempo, já se escorreram 20 minutos, Sim. Você já não quer entrar nas questões?
Vamos sim. Antes disso, Ou você quer ler Matheus, alguma pergunta do livro eu dos vou ler a Espíritos? questão do Livro dos Isso, Espíritos, isso. tá? Que fala sobre o Vamos lá, egoísmo. Tem vamos um lá. capítulo aqui, é a pergunta 913, tá? Eu vou ler aqui enquanto o pessoal sai e entra para ver se melhora. Também o Instagram é muito instável, tá? Tá acontecendo muito problema sobre Aham. isso, né? Então eu vou ler a pergunta 913, que é o seguinte: dentre os vícios, qual que se pode considerar como radical? Essa foi a pergunta que foi feita aos espíritos. Então a resposta, olha como a resposta foi muito clara, objetiva e simples para todos entenderem. Nós o dissemos muitas vezes, é o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos está o egoísmo. Inutilmente os combatereis e não conseguireis extirpá-los enquanto não houverdes atacado o mal em sua raiz. Não houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços, portanto, tendam para esse objetivo, porque aí está a verdadeira chaga da sociedade. Todo aquele que quer se aproximar desde esta vida da perfeição moral deve estipar de seu coração todo sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a justiça, com o amor e com a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Então, a resposta foi muito simples. Quando ele fala que o egoísmo é incompatível com a justiça, com o amor e com a caridade, me vem Jesus Cristo na cabeça. Justiça, amor e caridade. Então, o egoísmo, ele vai do lado contrário de tudo isso, né? Então, quando a gente não atacar a causa primária do egoísmo, quando a gente entender que quanto mais a população terrestre melhorar a sua questão, a vida moral, tiver preocupado com a vida moral e não com a material, isso não vai mudar. A evolução tecnológica, ela é de natureza da nossa evolução espiritual. A tecnologia, a melhora da medicina, a questão da tecnologia, mas a gente tem que estar mais preocupado com a nossa evolução espiritual, com o desprendimento das coisas materiais, tá? A Marli entrou, mandar um abração para ela. O pessoal deu um feedback que melhorou, viu, Romulo? Melhorou, né? Então, Uhum. a gente, minha amiga também, Amy Souza, mandou aqui de Araraquara, mandou um abração para ela. Então, Matheus, eu acho que a resposta foi muito simples, muito objetiva, que fala da questão do O egoísmo. difícil é praticar, né, meu amigo? Exatamente, exatamente. O A difícil gente praticar, o difícil é praticar essa questão aí, a gente lutar contra esse vício aí, isso é muito difícil, porque como a gente comentou também na live passada sobre o bem e o mal, né? O mal existe dentro de nós. Exatamente. Então, assim, todo mundo é egoísta. Todo mundo é egoísta. A gente tem que lutar contra isso, né, Rômulo? Porque Exatamente. esse instinto está em nós, na nossa condição humana, isso faz parte da nossa essência. Isso Já a está gente enraizado, né, Matheus? De vidas passadas. não existe ninguém, não existe nenhuma condição, nenhuma religião aonde que a pessoa fala, não, eu não sou nem um pouco egoísta. Não existe isso. Não tem. Todos nós somos egoístas. O que a gente tem que ter é a consciência do mal que isso faz para nós mesmos, em primeiro lugar, que é o mal que mais faz para nós mesmos. Perfeito. Porque o egoísmo impede a nossa evolução, afasta pessoas boas da nossa vida, né? Afasta pessoas boas da nossa vida, destrói toda e qualquer sociedade, família,
Relacionamento, família, relacionamento, questão empresa, profissional, comunidade, né? exatamente. E vai Então, do lado contrário das virtudes que a gente tem que ter. Vai contra os ensinamentos que Jesus deixou para a gente. Amar ao próximo como a ti mesmo. Né? A gente fala, lá, no colocou que a vaidade nos torna egoísta. Realmente, o egoísmo, o orgulho e a e o vaidade orgulho, né? estão assim, ó. Orgulho porque assim, o que que acontece? Para você não ser egoísta, você tem que passar por cima do seu orgulho. Você tem que passar por cima do seu orgulho, porque muitas vezes você acha que você está certo, você acha que você está com a razão. Então para você deixar de ser egoísta, você tem que dar razão para o próximo, você tem que Exatamente. dar o direito para o próximo, né? Você tem que, às vezes, vamos dizer, às vezes uma coisa que era até de direito seu, mas aí você fala, não, não, peraí, vamos dividir isso aqui, porque isso faz bem para nós, né? Ô, Isso Matheus, faz bem para nós, isso é bom para exatamente. nós, É que, não como é? você disse na É o live, ganha-ganha, é o ganha-ganha. Eu perco para ganhar, ou às exatamente, vezes eu deixo de ganhar, eu deixo vamos dizer assim, eu deixo de ganhar um pouco para ganhar muito, exatamente. né? É como você disse, eu não esqueço, ficou muito marcado. Você falou na live do amor e perdão que a gente fez, né? Eu te perdoo e me liberto, né? Então, é bem isso. Agora nós vamos, então, É difícil, é difícil difícil, demais, não é né? fácil, É não é difícil fácil. demais porque você tem que trabalhar o seu orgulho. É muito difícil. Exatamente. É muito Nós vamos difícil. tentar aqui, nós vamos responder a pergunta que a Roseli fez para a gente. Então, ela fez uma pergunta muito interessante, eu achei muito interessante, bem inteligente a Isso, pergunta dela, né? foi muito boa a Ela, pergunta dela. ela colocou assim, ó. Então, para todos que estão acompanhando a gente, que não viu aqui no chat a pergunta da Roseli, nós vamos ler ela aqui agora. Por favor, gente, mandem perguntas. Se alguém quiser entrar para dar opinião sobre o Isso. egoísmo, O Mateusão ainda não chegou o aí não, Matheus ainda né? não entrou, nós estamos aguardando, vendo aqui se ele entra para participar com a gente. Então, aqui, ó, Tá, a joia. Roseli fez a seguinte pergunta: não permitir que uma pessoa tóxica faça parte da minha vida, isso é egoísmo? Olha a pergunta como foi muito bem elaborada, muito bem feita, né? Eu acho que até eu queria perguntar isso para você, viu, meu anjo bom? Eu acho que essa daí eu quero assinar embaixo também, porque essa vai servir para mim, viu, meu anjo bom? Exatamente. Então vamos responder para ela, já com a gente prometeu dar a receita de contra o egoísmo. Eu acho que a resposta dela já vai ali no item número 1. Depois, se eu tiver errado, vocês me corrijam, dê a opinião de vocês. Então, eu vou ler a receita contra o egoísmo. É uma psicografia, lembrando, é uma psicografia do Chico Xavier pelo espírito André Luiz, tá? Foi de um livro, agora eu não me recordo, Marcas do Caminho, é o livro do Chico, muito lindo, quem tiver a oportunidade de ler esse livro. Então, ela fez a seguinte pergunta: não permitir que uma pessoa tóxica faça parte da minha vida, isso é egoísmo? Então vamos lá. A receita do André Luiz, psicografado pelo Chico. O item número 1, eu vou ficar um pouco de lado que eu estou lendo aqui no meu computador. Ele diz o seguinte, o item número 1. Procure esquecer o lado escuro da personalidade do próximo, né? Item número 2. Aprenda a ouvir com calma os longos apontamentos do seu irmão, sem o impulso de interromper-lhe a palavra. Número 3. Ouvide a ilusão de que seus parentes são as melhores pessoas do mundo e de que sua casa deve merecer privilégios especiais. Número 4. Eu vou ler 5, tá? Não dispute a paternidade das ideias proveitosas, ainda mesmo que hajam atravessado o seu pensamento, de vez que a autoria de todos os serviços de elevação pertence em seus alicerces a Jesus, nosso Mestre e Senhor. E a número 5, depois a gente vai ler mais 5. Não cultive referências à sua própria pessoa, para que a vaidade não faça ninho
em seu coração. Então, Roseli, quando você pergunta que não permitir que uma pessoa tóxica faça parte da sua vida, se isso é egoísmo, não. Faz parte do teu livre-arbítrio. Você pode escolher quem faz parte da sua vida. Mas tem uma coisa que chama a lei da atração, né? A lei da atração, a gente atrai o que a gente pensa, o que a gente tem no coração. Então, se você é uma pessoa boa, se você tem um coração bom, se você tem bons pensamentos, aquela pessoa que às vezes é um companheiro de serviço, às vezes é um parente, um irmão, às vezes é um parente que está dentro da tua casa, né? Então, tudo isso faz parte para a tua evolução espiritual. Essa pessoa que a gente denomina tóxica, que às vezes é um egoísta, que às vezes é uma pessoa que a gente julga, ela precisa mais do teu amor do que do teu desprezo. Então, e não está ali por acaso, né? Ela está ali exatamente porque você precisa dela e ela precisa de você. É algum acerto que vocês precisam. Então, quando a gente fala para trabalhar o amor e o perdão, cai nessa tua resposta. Não, não é egoísta. Você não vai ser egoísta se você colocar de lado. Porém, você está perdendo uma oportunidade maravilhosa de evoluir, de exercer o que Jesus nos ensinou, amar o próximo como a ti mesmo. Você tem o livre-arbítrio total da sua vida e das suas escolhas. Você pode querer ou não conviver com aquela pessoa tóxica, egoísta, chata, mal-humorada, mas tudo tem um porquê. Então, é como a gente sempre fala, né, Matheus? Trocar o porquê pelo pra quê essa pessoa tá. Mas lembrando também, né, Rômulo? Lembrando também que, assim, o que é uma pessoa tóxica, uma relação tóxica? É uma relação desfuncional. Exatamente. Que não tem a ver, o que a gente precisa entender, que a relação não tem a ver com a pessoa em si. A relação tem a ver com os moldes do relacionamento. Então, existe uma questão também que a gente tem que perguntar. Essa pessoa é tóxica, porém, existe uma possibilidade da gente mudar esse relacionamento? Porque muitos relacionamentos podem evoluir. Muitos relacionamentos podem se curar. Porém, uma coisa também que nós temos que lembrar, inclusive na questão do livre-arbítrio, é o quê? Se é uma relação aonde está ferindo o meu direito de ter escolhas, o meu direito de ter uma boa qualidade de vida, o meu direito de ser uma boa pessoa, o meu direito de estar no caminho do bem, o meu direito de ter saúde mental, espiritual, física. Então, eu tenho que cuidar de mim, por muitas vezes, inclusive, me afastar, às vezes, um pouco dessa pessoa, mas com muito amor. Exato. Com muito amor. Isso. Fazer isso, mas com oração, exatamente, com amor. Pedir auxílio. Amando essa pessoa incondicionalmente, independente do que ela me faça, amando essa pessoa incondicionalmente, porém, às vezes o afastamento ele é necessário. Por quê? Eu não tenho condições de ajudar ninguém se eu não estiver bem. Exatamente. E como que eu vou ser bom para alguém se eu não estiver bem? Como que eu vou ajudar alguém? Como que eu vou ajudar alguém se eu não estiver em condições de ajudar nem a mim mesmo? Então, lembrando a regra, eu acho que a pergunta não sei se é a Roseli que perguntou. Roseli, a regra, eu gosto muito daquele exemplo do avião. O exemplo do avião funciona assim. Se o avião está caindo, primeiro eu pego a máscara de oxigênio
e ponho no meu nariz para eu respirar. Eu não consigo. Pode ser meu filho, pode ser meu filho. Meu filho está aqui, o Hugo está aqui. Ele está aqui, tem 15 anos. Eu amo de paixão meu filho, mas pode ser a minha mãe, pode ser o meu irmão, pode ser qualquer pessoa. Em primeiro lugar, eu tenho que estar bem. Se eu não estiver, se eu não colocar máscara em mim, se eu não estiver bem, eu não tenho condições de cuidar do meu filho. E a instrução no avião já fala que primeiro você coloca em você, depois no... Isso, então se uma relação ela é tão tóxica a ponto de me deixar doente, a ponto de me desestruturar, a distância sim é necessária para que eu possa me reestruturar e, num segundo momento, reaver essa relação, porque muitas relações podem ser curadas, reestruturadas. Isso, exatamente. Através do amor, através perdão. da oração, da fé, do perdão. Quando ela pergunta, é ser egoísta? Se você só pensar em você, Roseli, apenas e unicamente em você, isso é egoísmo. Mesmo você tendo... Mas às vezes essa distância, inclusive, é necessária até para o outro. Para né, ajudar o outro. Você foi ajudar o outro a se perceber também. Exatamente. Porque o que a gente faz? Muitas vezes, usando o exemplo do meu filho, usando também o exemplo do meu filho, às vezes eu vejo muitos pais e filhos que têm relações tóxicas, onde o pai não consegue dizer não para o filho. E por muitas vezes, às vezes um filho de 25, 30, às vezes a gente vê filho de 40 anos que ainda não se desvincularam dos pais emocionalmente, financeiramente, que aí é uma relação tóxica, onde o filho não cresce, não evolui, porque o pai não permite. E às vezes essa distância é necessária para o filho evoluir, crescer, aprender, andar com as próprias pernas, né? Exatamente. Porque quantas vezes o nosso pai, né, Romulo? Quantas vezes o nosso pai maior nos deixa no deserto, que é justamente o momento que nós temos para crescer, para refletir. E sempre as dificuldades elas têm que ser encaradas como evolução, aprendizado, está nos lapidando. Quando a gente passa por dificuldade, eu sei que o que eu vou falar, tem gente que vai falar, o Rômulo tá louco, mas a gente tem que agradecer ao Pai, agradecer a espiritualidade, porque se não fosse as dificuldades, a gente não sairia do lugar, a gente não nos tornaria pessoas melhores, a gente não amaria mais. É preciso a gente cair alguns tombos para a gente dar valor. O quanto é bom ver quando a gente está andando. É bom quando a gente chega no fundo do poço para a gente ver o quanto é bom a luz que tem lá em cima. Então, dificuldades é evolução, é aprendizado. Tá bom? Então vamos tentar agora, Matheus. A nossa amiga Marli fez uma pergunta também muito boa. Depois a Nonô fez uma pergunta também. Muito boa. Lembrando que nós estamos colocando a receita de como combater o egoísmo, tá? E isso não é para os outros, não, viu, gente? Essa receita aqui que a gente está dando faz parte de uma psicografia do Chico Xavier, do Espírito André Luiz, tá? São 10, entre aspas, mandamentos. Tá no livro Marcas do Caminho, tá? É muito bom esse livro. Então, eu parei na número 5, tá? E depois a gente vai ler mais um pouquinho. Então, a Marli aqui colocou, ó, pessoas tóxicas trava nosso crescimento material e espiritual? Foi a pergunta que a Marli fez pra gente. Eu acho que o Matheus acabou já respondendo essa pergunta, né, Matheus? Acho que já respondemos, né? Que a pessoa tóxica, às vezes, ela trava tudo, né? Ela trava tudo. Se você permanecer nessa relação tóxica, né? Então, é como a gente falou, a lei da atração... E lembrando também, Rômulo, uma coisa que eu tenho que dizer que é assim, ó, da mesma forma que eu falei na live passada, eu não consigo entregar alguma coisa boa para alguém e não pegar essa coisa boa para mim mesmo. Exatamente. Toda relação é uma relação de mão dupla.
tá? De mão dupla. Então, o que que acontece? Nós temos que ter a humildade, nós não podemos ser egoístas de achar que só o outro é o tóxico da relação. Os Então, dois o que que têm parte. acontece? Os Exatamente, Matheus, dois você têm foi perfeito. responsabilidade. Então, os dois têm responsabilidade para que a relação se torne tóxica. Não é um membro só que vai fazer com que a relação se torne tóxica. A gente não pode ser egoísta a achar que é só um lado da moeda que acaba tornando a relação É tóxica. sempre o Esse outro exemplo que errado, eu né? dei esse exemplo que eu dei dos pais, ele exemplifica maravilhosamente bem, porque muitos filhos acabam se tornando malcriados, folgados, Egoístas. não, egoístas, não dão valor, só que o que acontece? Os pais não conseguem dizer não. Por quê? Muitas vezes por carência emocional, muitas vezes por falta de amor próprio, já respondendo a pergunta da Nonô aqui, muitas vezes falta de amor próprio, então ele quer ser aceito pelo filho e por todo mundo. Então essa carência, essa falta de amor próprio, impede-nos de dizer não. E o não, bendito, ele é muito saudável, tanto para nós quanto para o outro. Exatamente. Quem recebe é muito bom o não, mas a gente começa a aprender o valor do não depois com a experiência, com o tempo, né? Quando a gente é jovem, quando a gente é criança, a gente acha que a mãe é a que controla mais, o pai é o bonzinho, ou o contrário, o pai é o que fala não, a mãe é a boazinha. Então, o não, ele é necessário. As decepções, as dificuldades, foi tudo aquilo que a gente falou. É necessário. A falta de amor próprio nos torna egoístas? Não nos torna as pessoas egoístas. Eu acho que quando a gente deixa de amar a si próprio, para a gente amar alguém, a gente precisa ter o alto amor, né? Ninguém consegue dar aquilo que não tem, né, Rômulo? Como é que eu Exato. vou dar um pão para alguém se eu não tenho nem aqui na minha casa para eu comer? Exatamente. Se Como que eu vou você dar para alimentar alguém se nem na minha casa eu tenho para mim comer? Perfeito. Como que você vai alimentar uma pessoa que vem pedir se você não alimenta a sua própria família, se você não se alimenta? Então, a falta de amor próprio não nos torna pessoas egoístas. Porque a falta de amor próprio, ela está ligada à falta de amor. Quando a gente não tem amor próprio, a gente não consegue amar o próximo. Quando a gente não consegue amar o próximo, a gente não consegue fazer a caridade, a gente não consegue estender a mão, ver a dificuldade do outro, né? Tudo está relacionado com o amor. Tudo é amor. A vida nossa é amor em movimento, né? Paulo de Tarso tem uma mensagem de Paulo de Tarso que ele fala sobre o amor, é lindíssima. Quem tiver oportunidade, coloca no YouTube, coloca amor Paulo de Tarso. É maravilhosa a mensagem que ele passa. E também tem um vídeo do Divaldo Franco. Quem tiver oportunidade, é muito bonito. A minha tia, mandando um abraço para minha tia, a Leia entrou, conseguiu entrar. O Divaldo Franco tem um vídeo que fala sobre o alto amor, né? Eu acho que eu já até te passei, né, Matheus? A gente trocou esse vídeo, é lindíssimo. Uhum. Então, quem tem a oportunidade de ver esse vídeo, acesse o YouTube, coloca Divaldo Franco, o alto amor. Então, tudo que envolve o amor, tudo que envolve a caridade, é a presença de Jesus, é a presença de Deus, é a presença da criação. O egoísmo vai ao contrário de tudo isso que a gente está falando. Quando a gente não coloca amor nas coisas, quando a gente não coloca amor nas pessoas, quando a gente não coloca amor no nosso trabalho, quando a gente não coloca amor, quando a gente vai dar uma opinião, um conselho para alguém, tudo é amor. No teu trabalho, se você é um confeiteiro, você vai fazer um bolo, você tem que fazer com amor. Se você é um cozinheiro, você tem que fazer com amor. A partir do momento, a ausência do amor, ele gera todas as coisas contrárias ao amor, que é o egoísmo, o orgulho, a vaidade. Então, a gente fez essa live pensando nisso. Um exemplo muito claro
que aconteceu recentemente com todos nós durante a pandemia. Eu vou voltar um pouquinho antes da pandemia, na greve dos caminhoneiros, quando estava faltando combustível, que o pessoal ia abastecer o carro e ainda levava aqueles galões de 50 litros para ele abastecer o carro dele. Aí, se você fosse lá e colocasse, bom, eu vou precisar de 30 litros, abastecesse os 30 litros e deixasse para o Não próximo, faltava para ninguém, não né? faltava para ninguém. No Japão tem muito isso, né? Eles Mandar um regraram. abraço pro meu amigo Fábio Borim, tá entrando aí Acabou de também. entrar, um abração pro Fábio. Então a gente passou por isso na greve dos caminhoneiros, né? Que faltou o egoísmo nosso, falou mais alto. Eu quero abastecer meu carro porque eu preciso trabalhar. Quer dizer, o meu vizinho, o meu irmão, você, Matheus, o outro, não precisava trabalhar, né? Só eu precisava trabalhar. É, E agora a é. gente também passou, e está passando, claro que agora o comércio abriu, o comércio já está funcionando com algumas restrições, mas a gente passou isso durante a pandemia, o egoísmo das pessoas, né? Quando ao dono de mercado que não fechou, né? Para mim, eu estou nadando de braçada. O dono do posto, a Farmácia. farmácia, o dono de combustível. E você, Matheus, que é comerciante, você sabe o que Ah, você passou. eu nem vou falar o que aconteceu comigo, não. Você entendeu? Então, assim, o egoísmo está enraizado hoje. Nós somos egoístas. Então, a gente fez essa live para poder, se a gente tocar na vida de alguém, de uma pessoa que seja, para a pessoa começar a melhorar essa parte, a falar, não, eu posso compartilhar, de vez de eu ir lá no mercado quando está faltando um produto, de vez de eu encher meu carrinho e deixar para o próximo, eu vou deixar, vou levar um pouquinho menos, que dá para mim. Quando tem promoção em mercado, leve 10 unidades. O cara vai lá com o marido ou com a esposa, cada um pega um carrinho, cada um passa com cartão para poder levar Você 20. sabe que você estava falando essa questão do amor, né? Do seu Divaldo. Outro dia eu fui também assistir uma palestra dele, e aí ele disse assim, né? Ele falou assim: olha, a Bíblia, se você pegar a Bíblia de cabo a rabo, a única lei que a Bíblia ensina é o amor. Ah, mas e o resto? É só explicação do amor. Perfeito, né? Perfeito. A Bíblia inteira. Ele falou a Bíblia inteira. Qual é a lei da Bíblia? A Bíblia inteira é amor. Ah, tá, mas e o que é o resto que está escrito do lá? É tudo explicação. Exatamente, é bem isso. Matheus, tá faltando 10 para as 9, eu vou ler os outros 5 itens, né? A Isso. receita contra o egoísmo, lembrando, é uma psicografia do nosso grande Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz, tá? Ó, Do meu livro, amigo Mal Rodrigues também, lá de Londres, entrou aqui. Um grande abraço também, mandou um tá com a abração gente. para ele acompanhando a gente do exterior, muito bom. É uma honra para a gente tudo isso, né? Então, é do livro Marcas do Caminho, tá? Do Chico Xavier e André Luiz. Então, nós vamos ler ali, eu li as 5 primeiras, agora eu vou ler as 5 restantes, que é a receita contra o egoísmo. Se a gente seguir esses passos, tentar seguir todos eles, é como os 10 mandamentos, né? A gente fala, tá lá na Bíblia, a gente tem conhecimento, mas é difícil a gente seguir. Mas se a gente pelo menos tentar fazer 1, 2, a gente um dia vai ver tá fazendo 3, 4, 5, e aos poucos a gente não pode querer a mudança do dia para a noite, né? Então vamos para o item número 6, tá? Escute com serenidade e silêncio as observações ásperas ou amargas dos seus superiores hierárquicos e auxilie com calma e bondade os companheiros ou subalternos quando estiverem tocados pela nuvem da perturbação. Isso é muito importante, gente. A número 7. Receba com carinho as pessoas neurastênicas ou desavoradas, vacinando o seu fígado e sua cabeça contra a intemperança mental. Muito importante também. Abandone a toda espécie de crítica, compreendendo que você poderia estar no banco da reprovação, que é o se colocar no lugar do outro, né? A tal da... Número 9. Empatia. Empatia, muito bem, Matheus. Número 9. Habitue-se a respeitar as criaturas
que adotem pontos de vistas diferentes dos seus e que elegem um gênero de felicidade diversa da sua para viverem na Terra com o necessário equilíbrio. Muito importante a número 9, né? Nós falamos disso na live retrasada da intolerância religiosa. Explica a intolerância. Tem tudo a ver, né? Com a intolerância religiosa. E a última, número 10, da receita contra o egoísmo. Honre a caridade em sua própria casa, ajudando, em primeiro lugar, aos seus próprios familiares, através do rigoroso desempenho de suas obrigações, para que você esteja realmente habilitado a servir ao mundo e à humanidade, hoje e sempre. Então, nós lemos os 10, a receita dos 10, não vamos falar mandamentos, mas as 10 dicas da espiritualidade, pelo Espírito André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier. Eu queria ler, Matheus, antes da gente encerrar, se você me permitir, um pedacinho. Ah, não vou permitir, não. Ah, não vai começar. É um trechinho, é um finalzinho da pergunta 917 do Livro dos Espíritos. Vamos lá. Aqui ele fala, a pergunta é o seguinte: qual é o meio de destruir o egoísmo? A resposta é muito grande, é muito complexa, é muito completa. Então, quem tiver oportunidade, coloque. Quem não tiver o livro em casa, o Livro dos Espíritos, tem na internet, é só colocar a pergunta 917 do Livro dos Espíritos. Mas no finalzinho, terminando aqui, eu vou ler só esse trechinho, são 3 linhas, bem pequenas. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver o outro, tal deve ser o objetivo de todos aos esforços do homem. Se quer assegurar sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. Então isso resume tudo. Quando a gente fala que o egoísmo ele não vai desaparecer do mundo do dia para a noite. A gente não vai conseguir tirar o egoísmo dentro do nosso coração, dos nossos corações, do dia para a noite. Mas se a gente fizer um pouquinho a cada dia, a gente vai conseguir. E não comece querendo mudar as pessoas. Eu não posso querer mudar o Matheus, eu não posso querer mudar os meus familiares. Primeira mudança tem que começar por mim. São as gotículas de amor que a gente pode espalhar. Então, é o caso da praia suja, né? Você vai na praia e fala, nossa, que praia suja, a prefeitura, o governo não limpa essa praia. Mas você ali onde você está, você pode pegar, pelo menos perto de você, você pode recolher um pouquinho. Se todo mundo recolhesse, mas não fui eu que sujei. Não interessa, você não quer ver a praia limpa? Tira um pouquinho do lixo. Então a gente está precisando tirar um pouquinho do lixo que existe dentro de nós, da maldade, da vaidade. Todos nós temos. Nós estamos aqui porque nós somos seres para evoluir. Se a gente fosse bonzinho, se a gente fosse perfeito, a gente estava no plano mais avançado, em outros planetas avançados. Existem espíritos que não são egoístas aqui na Terra? Sim, tem espíritos encarnados. A resposta também está aqui, ó, da 913 até a 917. Aqui fala que existem espíritos em bastante quantidade que estão aqui, são os missionários, são os espíritos que vêm com missão para a humanidade. Então, quando a gente fala a questão de limpar o nosso lixo, de fazer um pouquinho, comece a aplicar amor em tudo. Mude você a cada dia. Eu não me dou bem com o meu companheiro de trabalho. Você não é obrigado a conviver com ele se ele te fez alguma coisa. Você não é obrigado a amar ele, convidar ele para dentro da tua casa. Mas você pode fazer uma coisa melhor do que conversar com ele e levar ele para um churrasco. É fazer uma prece, uma oração para ele. Pedir luz. Amar, né? Amar no coração, né, Ron? Pedir entendimento. Pedir que a espiritualidade toque no coração dele. A tua parte... E principalmente pedir para Deus ir curando essa raiva, esse e nos dois corações, no teu e no dele. Porque a gente sempre pede para curar uma coisa que, graças à espiritualidade, eu estou aprendendo. Mas uma coisa, quando a gente
a gente aceita, a gente entende que existe uma vida espiritual, parece que tira a venda dos seus olhos, porque você compreende que muitas coisas é humanamente impossível. Então você pede ajuda a Deus, você pede ajuda à espiritualidade e você recebe, porque você não vai conseguir fazer sozinho. Como que você vai amar uma pessoa que te calunia, uma pessoa que quer te ver mal, uma pessoa que te prejudicou? Como que você consegue amar uma pessoa dessa? Humanamente, se você não tiver uma fé, se você não acreditar em Deus, que Deus é amor, que Deus é misericórdia, e que também você é causador de mágoa, de que você também prejudica, muitas vezes pode ser, às vezes, sem intenção, mas que você magoa, que você prejudica, que você também faz mal às pessoas, que é a tal da empatia, quando você entende, fica um pouco mais fácil, né, Rômulo? Exatamente. Não é Olha, fácil, mas quando você entende que você também faz o mal, que o mal existe em todos nós, que você também prejudica, às vezes sem querer você faz um comentário, pronto, já gerou uma discórdia, uma fofoca. Às vezes você fez sem maldade, mas fez. exatamente. Ó, a Roseli, Matheus, colocou aqui, ó, tem sempre uma coisa que eu faço quando alguém me faz algum mal, é orar e pedir para que Deus não permita que eu alimente algum sentimento ruim dentro de mim, e faço muito. Maravilhoso, Perfeito, Roseli, é isso que a gente está maravilhoso. falando. É Só isso que que a gente... isso que as pessoas têm que entender, Romulo, que é assim, eu fiz uma oração, pronto, sumiu aquele sentimento. Não é assim que funciona. Exatamente. É labuta, né, Rômulo? É trabalho. Exatamente. E é todo dia, né? É todo dia, não é? Rômulo, desculpa eu te interromper, mas já está dando quase uma hora, viu, Tá, querido? tá, já é 20h58, nós temos acho que mais uns 3 minutinhos, tá? Só para te lembrar. Ó, a minha tia fez aqui um comentário, se não conseguir amar também, não alimente o sentimento de raiva. Grande passo, exatamente, tia, perfeito. Você não é obrigado a amar, mas também não alimente o sentimento de raiva, de ódio, de rancor. É a lei da atração. Tudo que a gente pensa, tudo que a gente tem no coração, a gente atrai. Nós somos o maior, o pensamento é o maior imã desse planeta. Se você pensa coisas boas vão acontecer. Eu só penso coisa sensacional agora, por isso que eu tenho uns amigos que nem você. Exatamente. Mateus, você faz a prece de encerramento hoje? Vamos Faço. pedir para as pessoas mentalizarem, tá? Se quiserem depois deixar os nomes das pessoas, pessoas desencarnadas que já partiram, para a gente colocar no centro lá nas vibrações. Ó, nós estamos com 1 minuto e 50 restante. Mas façam o pensamento, tá? Pense na pessoa, desculpem, faça o pensamento naquela pessoa, naquele ente querido, naquela pessoa. Nós vamos fazer a prece de encerramento, agradecer a presença de todos. Nós estamos com 1 minuto e 40, Mateus, fica à vontade. Bom, eu queria pedir, hoje em especial, né, para que Deus possa tocar os nossos corações, para que Deus possa nos ajudar a sermos pessoas menos egoístas, para que nós possamos conseguir se colocar no lugar do próximo, para que a cada dia a gente consiga ir trabalhando, fazendo essa nossa reforma moral, pedir para que todos os nossos irmãos que sofrem, que encontrem o auxílio espiritual que tanto necessitam, agradecer a Deus, a espiritualidade pela nossa saúde, principalmente pela nossa vida, agradecer também aos nossos irmãos por toda aquela condição que nos fazem melhorar e evoluir através
de muitas situações que às vezes são controversas a que nós desejamos, e pedir para que Deus nos ilumine e que nós possamos levar sempre o bem em todos os lugares que nós estivermos. Que Que assim seja. Amém. Vamos agradecer a todos, Mateus. 10 segundos a gente tem. A todos colocaram os nomes, depois a gente vai colocar nas vibrações. Um grande abraço, que o Mestre Jesus ilumine a todos. Fiquem com Deus. Obrigado pela presença de todos, meu querido.